O papai agora vai montar o presente de Alan, ó, de 1 ano. Tá rindo de quê? As correias quando ele pega essa bicicleta aqui dentro. Mas ele ainda não anda, gente. Só que eu comprei aqui essa bicicletinha pra ele, ó. Será que ele vai gostar? Presente do nego. Vai, acho que tem mais coisa dentro da caixa. Tem, ó, Jean. A cela. Olha o tamanho da cela. Olha. Vamos ver. Gente, coloca aí se vocês gostaram aí do presente de Alan de 1 ano que eu comprei, ó. Agora esperar o papai dele montar. Meu Deus, eu tô imaginando a Alan aqui em cima. Que pena que eu não posso filmar. Que é bem bonitinho. Aí o resto das coisas, ó. Vem umas pecinhas aqui, gente. Chave de fenda, ó. É o guidão. É o Não, vem uma chavinha de fenda pequenininha aí, ó. Pra soltar aqui, ó. É isso, gente. Quando tiver montado aqui, eu mostro pra vocês, ó. Mas é uma bicicletinha, ó. O presente dele de 1 ano.